Simbora, pessoal, que o tema que a gente vai falar aqui agora é super interessante. Adorei esse tema, porque, senhores homens, às vezes não entendo como é que a mulher é magrinha no casamento e o cara é buchudo. Ele tem os 3 filhos. Ué, cara, o que aconteceu? Olha, pós-gravidez, o desafio é grande para poder perder peso. Às vezes o primeiro não é tão difícil, o segundo, o terceiro então... Por que será? Vamos aprender um pouco sobre isso? O tema é emagrecimento pós-maternidade. Estamos recebendo aqui a nossa doutora, ela é endocrinologista, está à frente da Clínica Siena Endocrinologia e também do programa Emagreciendo. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Falei direitinho. Certinho, emagrecendo. Isso. Gostei muito. Isso aí. Tá tudo bem, doutora? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Então, esse tema aí, aproximando do Dia das Mães, né? Falando sobre esse emagrecimento pós-maternidade, porque são tantas coisas que a mãe tem que fazer ali no período para preparar para o parto, e logo depois da maternidade existe uma certa cobrança, né? De quando voltar ao peso, porque até então, quando a mulher está gestante, ninguém cobra a questão de peso, de hábitos saudáveis. Não é frequente isso ser cobrado, mas após a gestação, sim, as pessoas reparam, né, como é que está sendo, digamos, essa recuperação pós-parto, e é uma coisa que incomoda as mulheres, né, está com peso excessivo, né, e aí começam a ter mudanças hormonais também, e como lidar com tudo isso? Doutora, isso começa, vamos lá, na pré-maternidade, quando a mulher de repente já não se cuida muito bem, e também durante a gravidez. Você falou, as pessoas não falam mesmo, mas tem algumas mulheres que elas engordam mais do que aquilo que é considerado saudável, né? Sim, existe já uma estimativa, né, baseado no estado, digamos, pré-gestacional da mulher. Qual que é a média, né, que a mulher poderia ganhar de peso durante a gestação? E isso depende do estado da mulher. Então, as mulheres obesas, elas têm uma faixa de ganho de peso mais restrita, até pelo risco para criança, né, para o bebê que está sendo gerado, e para ela também, porque mulheres com excesso de peso durante a gestação podem ter uma série de complicações, aumentam o risco aí de diabetes gestacional, por exemplo, de pré-eclâmpsia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando a gente fala de emagrecimento pós-gestação, a gente sabe que o que vai ser levado em conta é como foi esse acompanhamento durante a gestação, quais foram os cuidados ali com relação à alimentação, se a mulher pôde ou não pôde fazer exercício, isso vai ter um impacto também enquanto ela vai ter, né, de ganho de peso durante a gestação, e também do histórico mesmo genético de cada mulher, né? Existem mulheres que já tinham uma tendência para ganho de peso e às vezes se controlava bastante, por isso estavam mais saudáveis, e que meio que perdem um pouco essa referência durante a gestação. Então tem mulheres, por exemplo, que às vezes por se cuidarem muito, tem todo um receio, uma alimentação especial, mas que ao engravidarem, aquele foco ali diminui para ela mesma e ela acaba tendo um excesso de peso, e se ela já tinha uma tendência a engordar, talvez a dificuldade para ela de voltar para o peso dela de antes da gestação vai ser maior, por conta dessa questão genética. Às vezes já é uma mulher que tem pais com obesidade, e ali aquela fase que é o grande gargalo, Léo. Hoje em dia várias mulheres queixam e falam sobre o excesso de peso e fazem lá uma retrospectiva de o meu peso antes de engravidar era 48 quilos, né? Mulheres hoje com 60 anos, e ela fica com aquela memória assim até saudosa desse peso antes de engravidar, porque realmente a gestação para muitas mulheres é um marco, é como se fosse um desafio, né, superar, digamos, esse risco, né, de ganho de peso nessa fase da gestação, e a mulher voltar ao peso saudável pós-gestação. Tem mulheres que nunca mais voltam, Léo. Então isso assim fica um pouco doloroso para as mulheres lidarem com a boa notícia, né, de serem mães, de ter realizando aí um desejo, um sonho de serem mães, e ao mesmo tempo ser aquela fase que marcou a vida dela, porque vem mudanças no corpo, e é fato, muitas mulheres percebem que o corpo muda muito e provavelmente não vai voltar mais a ter a mesma forma de antes, né? Tudo com relação não só ao emagrecimento, mas com relação à própria musculatura abdominal, com relação à pele, tudo aquilo
vai mudando, né? O corpo da mulher muda. E lidar com isso realmente requer, assim, um preparo até emocional, né? Antes, porque muitas mulheres sofrem muito, principalmente as mulheres aí mais vaidosas. Eu já tenho relato de mulheres que que é um dos fatores que entra ali como causa, né? Do que a gente fala do transtorno depressivo pós-parto, né? Porque é uma pós-gestação, que é justamente essa fase em que a mulher lida com tanta mudança hormonal e ainda ter que lidar para algo que ela não estava preparada, aquela mudança do corpo que ela tem o bebê e ele não se reconhece mais naquele corpo, principalmente ali nos primeiros meses. Eu falei meio brincando, mas tem uma grande verdade, foi antes de você entrar aqui, doutora, falando sobre os homens, né, eu tava falando, daqui a pouco eu vi que a doutora Poliana Gomes falando sobre um tema super interessante, que é a questão da perda de peso pós-maternidade. E eu falei, homens, fiquem aí, porque esse assunto te interessa também, né? A mulher, quando está passando por tanta transformação, você trouxe algumas questões aqui emocionais, ou seja, é fundamental, então, que o núcleo de apoio dela possa ser realmente exercido nesse sentido, né? De ser realmente apoio nesse momento, né? Sim, porque, assim, existe o que é idealizado com relação à maternidade, que realmente é muito bonito, né? Essa relação de mãe e filho, todo o processo ali, por exemplo, da amamentação, tudo isso, assim, é muito idealizado, mas muitas vezes foge do que é na realidade. Então, assim, na prática, o casal, né, que volta para casa ali com um bebê, eles vão enfrentar muitos desafios, né? Na rotina como um todo. Então, às vezes, vou te dar um exemplo de uma mulher que já é muito vaidosa, que se cuidava antes de engravidar, fazia exercício, cuidava da alimentação, tinha uma rotina, né, de cuidados com tempo, né? E, de repente, se vê mãe sem tempo mais para nada, mal consegue tomar banho, porque existe um bebê que tem toda uma demanda ali 24 horas por dia, que sem requer... homens, isso é verdade, hein? Às vezes não consegue tomar banho. Exatamente. Às vezes não consegue fazer xixi. Exatamente. Então, assim, muda tudo, né? Na rotina do casal como um todo. E ali, naquele momento, ter alguém ali do lado que fala, tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte, vai melhorar. Porque tem muitas mulheres que acham que é o fim, né? Que se veem naquela situação e fala, acabou tudo, não tenho mais tempo para nada, o meu corpo tá diferente, tô cheia de pele em excesso, cheia de gordura em excesso, quero ir para academia, mas não posso, não tenho com quem, não posso, meu bebê precisa ser amamentado, não posso deixar ele com outra pessoa. E ali, aquilo ali, realmente, se não tiver alguém que fala, tá tudo bem, isso vai passar, eu tô junto, às vezes isso fica mais pesado ainda para a mulher. E todo esse estresse acaba que interfere até na questão hormonal mesmo da mulher, que precisa ter tranquilidade, paz para amamentar, precisa se alimentar de forma mais focada, né, em termos de nutrientes para o bebê. Então não é uma fase que ela simplesmente pode ficar sem comer ou restringir muito a alimentação, porque ela tem um bebê para amamentar. Então ela tem que lidar com esses dois lados, né, que é aquela coisa de ganhar por um lado e acabar perdendo momentaneamente de outro, porque realmente existe o filho ali que requer toda aquela atenção naquele momento. Doutora, vamos lá, para as mulheres que podem, que de repente tem uma babá que ajuda e tudo mais, algumas perguntas, tá? Primeiro assim, quando que a pessoa pode voltar para a atividade física? E que momento que pode ser analisado a possibilidade de talvez entrar com uma alternativa como um medicamento para ajuda da perda de peso pós o parto? Muito bom, Léo. Geralmente, para recuperação, e aí vale assim, as mulheres que fazem parto normal ou parto cesárea, elas realmente precisam de um período ali sem muito esforço, porque tá tudo ali cicatrizando, mudou muita coisa por dentro, e aí a mulher vai precisar aproximadamente ali de 30, 40 dias, a depender de como foi esse parto, às vezes um pouco mais, de evitar mesmo o esforço, evitar o exercício físico. Então, realmente, naquele primeiro mês, e a grande maioria das mulheres realmente não tem condição, até por toda a mudança, necessidade de amamentar, realmente não é a prioridade para ela naquele primeiro momento. Mas ali, a partir do segundo mês, digamos assim, a grande maioria das mulheres já gostaria, né, de poder ter esse tempo para fazer exercício. A grande questão é o quanto é possível, por conta dos cuidados mesmo com o bebê. E aí eu falo que geralmente assim, a mulher, né, ficou gestante ali por 9 meses, aquele corpo sofreu muitas alterações durante esses 9 meses e não vai ser em um mês que tudo vai voltar a ser como era antes. O corpo vai demorar para, digamos, eliminar aquelas calorias em excesso, o corpo se adaptando.
para a grande maioria das mulheres, não consegue fazer exercício físico ali no primeiro semestre, muitas vezes, até que a gente sabe que existe a licença maternidade, mas para muitas mulheres aquela licença é uma licença para cuidados do bebê. É o trabalho diferente que é o trabalho em casa. Então, às vezes, ela não consegue se organizar, até pela questão da amamentação, né? Existem bebês que às vezes precisam de uma demanda maior, a mulher não pode ficar mais de 1 hora fora de casa e às vezes não dá tempo, ela não consegue se exercitar logo naquele primeiro momento. E a grande questão é aliar, por exemplo, que a gente sabe que esse é o pilar exercício, mas é aliar a alimentação. Por quê? Porque nessa fase você não pode fazer uma dieta restritiva, mas você deve evitar aqueles alimentos que são processados, o açúcar como um todo, e existem certos mitos, né, que às vezes as mulheres acabam comendo algumas coisas em excesso, muito calórica, com a ideia de que você está amamentando, então você precisa de muita energia, e aí você precisa comer canjica, por exemplo, que é altamente calórica, às vezes com leite condensado. Tem coisa que a gente não queria ouvir, né, gente? Mas é verdade, tem que ouvir. E assim, a mulher que já teve um ganho de peso excessivo, porque, vamos supor, a maioria das mulheres que estão com peso normal antes da gestação, poderia ganhar ali até 12, 13 quilos durante a gestação, mas existem aquelas mulheres que ganham 20 quilos. Então, essa mulher realmente ela vai ter um esforço maior para perder todo esse peso. Então, se ela estiver comendo açúcar nesse período de amamentação ali, principalmente os primeiros meses, esse processo de queima calórica vai ser mais demorado. Então, o ideal é que ela evite, né? E você sabe, Léo, que às vezes para algumas mães, às vezes mães muito jovens que engravidam e ficam felizes com a gestação e tudo, e com a amamentação, muitas vezes elas estranham, elas acham estranho, assim, como assim? Eu não vou comer bolo, não vou comer... Mas aí é o detalhe, é individualizar. Se a mulher teve um ganho de peso muito excessivo durante a gestação, e esse peso está demorando para baixar, já passou ali 3 meses, né, que o bebê já está com 3 meses, e a mulher ainda está com peso muito excessivo, é hora sim de frear esses alimentos, mesmo que esteja amamentando. Existe um consumo calórico da amamentação, então as mulheres realmente emagrecem mais, né? Existe uma energia que está sendo gasta ali para amamentar, para produzir o leite, mas que não adianta se tiver um excesso na alimentação ali de calorias, a amamentação não vai resolver. Então tem muitas mulheres que ficam assim, eu posso comer tudo porque eu estou amamentando e a amamentação emagrece, mas não é bem assim. Tá, mas a amamentação é sim um aliado. É um aliado para perda de peso, com certeza. E para o bebê, principalmente, né? Para o bebê é maravilhoso, mas pode ser uma opção interessante que algumas mulheres ficam receosas, né? Não queria amamentar muito por causa do meu peito e tal. Mas então, se você amamentar ali 6 meses, por exemplo, que alguns locais você consegue tirar isso como licença maternidade, pode ser super interessante para te ajudar na perda. Com certeza, ajuda muito. É um benefício claro da amamentação, ajudar a mulher a voltar ao peso dela, com certeza. A segunda pergunta foi sobre a que momento que eu posso identificar, de repente o remédio pode ser um bom apoiador, um bom ajudador nesse momento da perda de peso. Então, Léo, aí depende, porque os medicamentos para emagrecimento, eles não são liberados para mulheres que estão amamentando. Então, se a mulher está amamentando e aí hoje em dia a gente sabe que boa parte das mulheres amamentam, às vezes até a criança ter 2 anos de idade. Nesse período, realmente não se pode, não é seguro, né, para o bebê que a mãe esteja usando uma medicação para emagrecer. E aí é uma fase que tem que realmente individualizar, Léo, porque às vezes o filho já está ali pertinho de fazer 2 anos, ou às vezes já aconteceu, por exemplo, de acabar optando, né, por de repente interromper essa amamentação, já que a criança já fez 2 anos, e incentivar o tratamento da mãe pensando a longo prazo, né, na saúde da mãe, que isso é fundamental. E aí uma das opções seria iniciar um tratamento com medicação. Doutora, fazer uma pergunta bem de homem, assim, tô falando porque tem coisa que o homem acaba não sabendo, ainda que a gente acompanha o processo da gravidez, parto e pós. Sobre questões hormonais. Existem mulheres que passam a ter problemas hormonais pós-gravidez, pós-parto, acontece isso? Acontece. Na verdade, Léo, existem algumas doenças, como por exemplo, doenças da tireoide, que podem ser desencadeadas por essa fase da gestação e pós-parto, né? Digamos que o corpo ali, ele entende essa fase de mudanças muito rápidas como uma fase estressora, digamos assim. E isso pode desencadear, por exemplo, processos que às vezes
já tinham, de certa forma, a mulher já tinha uma certa predisposição, e aí a gente fala, por exemplo, da tireoidite de Hashimoto, existe o hipertiroidismo, que às vezes ele surge numa maior frequência nessa fase, que é a fase da gestação. Então, sim, hormônio da tireoide, a gente sabe que existe uma condição associada aí durante a gestação, que é o diabetes gestacional. Então, às vezes, aquelas mulheres que já tinham uma predisposição familiar ao diabetes, elas vão ter um risco maior de desenvolver diabetes gestacional. Também as mulheres que ganham um peso excessivo durante a gestação, elas vão estar em maior risco de desenvolver o diabetes gestacional. E o alerta do diabetes gestacional é por quê? Porque é como se fosse um estado que pode ser transitório ou não, em que a glicemia da mulher sobe. E ela sobe durante a gestação, podendo afetar e comprometer o bebê. A gente sabe que o bebê que está sendo gerado no ambiente, digamos assim, de glicemia, de glicose, de açúcar mais alto, ele também vai ter alterações, muitas vezes, na própria composição corporal. É quando a gente fala aqueles bebês que às vezes nascem com 5 quilos, com 6 quilos. Nossa. E às vezes foi fruto de uma gestação, né, em que a mãe tinha diabetes, e aí essa glicemia ficou alta. E o bebê nasceu muito grande, e também o bebê pode ter outras complicações, sem contar as complicações do próprio período, às vezes riscos, né, para o bebê realmente de malformações. E pós também, as crianças que são geradas em um ambiente de diabetes gestacional, elas têm um risco maior também de desenvolver obesidade. Então, tudo isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque apesar de ser um período muito bonito, né, que é a gestação, a mulher acaba tendo que ficar de olho em vários aspectos da saúde que às vezes ela não tinha tanta atenção. Isso tudo é monitorado por um pré-natal bem feito, né? Então, é importante dosar essas taxas, né? Durante a gestação, as mulheres fazem um pré-natal para ver glicemia, para ver o hormônio da tireoide, que pode sim alterar. Mulheres que já têm algumas doenças, né, antes de engravidar, como, por exemplo, doenças autoimunes, lúpus, né, doenças que podem ser reativadas durante a gestação. Então, existem doenças autoimunes que acabam piorando durante a gestação. Então, tudo isso precisa ser acompanhado de perto aí por um profissional para que saiba lidar da melhor forma possível. E a mulher também, independente de ter uma alteração de hormônios, né, que causem transtornos, doenças, existe a alteração que já vai acontecer com todas as mulheres, toda essa mudança hormonal que pode influenciar o aspecto emocional da mulher, né, de deixar às vezes mais frágil, mais sensível nessa fase, e muitas vezes pelo próprio estado de não poder fazer muito exercício, realmente predispõe a um ganho de peso, mas que se a mulher tiver essa consciência, esse acompanhamento ao longo do tempo, respeitando cada fase, ela vai se adequar e vai conseguir voltar ao seu peso anterior, que digamos que essa é a meta, né, Léo? Se a mulher já tinha um peso saudável antes de engravidar, a meta é ela voltar para o peso saudável dela, né? Então, isso que é o objetivo, né, quando a gente fala de uma gestação saudável, é que a mulher, com o tempo, e logo assim, 9 meses não são 9 dias, se ela demorou 9 meses para gerar um bebê, a gente sabe que vai levar um tempo, uma média de tempo ali para que ela volte a ter o corpo que ela tinha em termos de composição corporal parecido com o que ela tinha antes. Doutora, tem muitas mulheres que te procuram ali pós-parto? É comum? Existe, e justamente a dúvida delas é essa, com relação a um tratamento para emagrecimento, e assim, a maioria não gostaria até de poder usar uma medicação, está amamentando e gostaria de poder usar uma medicação, então elas já procuram porque aquilo começa a angustiar, né? Aquele excesso de peso, o que eu posso fazer além do que eu estou fazendo, então assim, procuram muito porque realmente é uma fase de ganho de peso importante, né? Você tem uma filha, não é isso, doutora? Tenho 2 filhos, isso. São 2 filhos? Isso. Por que eu tava na minha cabeça que era um só? É um casal? É um casal. Um casal. Como é que é o nome deles? Eric e Nicole. Os lindos Eric e Nicole. Qual que é a idade deles? 18, o Eric tem 18 e a Nicole tem 6. 18? É um rapazão. Anos, Me conta um pouquinho aqui. Olha, tem uma distância interessante aqui. Sim. Eu só vou fazer uma pergunta, mas você pode falar um pouquinho de ti, mas pode falar também dos seus pacientes. Uhum. Essa diferença de idade entre um e outro, você estava em outro momento da tua vida, mas outro momento fisiológico também. Sim. A diferença
é realmente grande em relação à perda de peso? É sim, Léo. E assim, pra mulher, assim, apesar da medicina ter evoluído muito já, quando a gente fala de gestação, faz muita diferença a mulher ter filhos mais nova, né? A gente sabe que cada vez está mais frequente a mulher ter filhos após os 30 anos, mas as mulheres que têm filho mais novas, na faixa ali dos 20 anos, elas costumam lidar, de forma bem mais leve, literalmente, com a gestação. Por quê? Porque é tudo mais fácil. A adaptação do corpo, essa volta do corpo ao estado inicial. Então, você vê muitas mulheres que engravidam mais novas, que elas têm mais facilidade para voltar para o peso anterior. A própria gestação, o período de gestação é mais tranquilo, com menos risco de complicação, é muito mais tranquilo. E a própria recuperação pós-parto. Então, tudo isso fala a favor, né, das mulheres terem filhos mais jovens, mas isso vai de contra ao mundo atual, que é esse mundo que a mulher está trabalhando, ela precisa estudar, ela precisa trabalhar e ela acaba deixando para ter filho mais tarde. Mas é importante as mulheres saberem disso, porque até na tomada de decisão, porque tem mulheres que casam às vezes muito mais novas, né, e acabam esperando muito tempo para terem filhos, e elas precisam ter ciência disso, de que realmente ter filhos mais novos tem esse benefício, né, que é o benefício de saúde mesmo, né, tanto para o bebê quanto para a mulher, digamos, é mais fácil lidar com todas essas questões, principalmente relacionadas ao emagrecimento. Já a mulher que tem filhos mais velha, após digamos ali os 30, os 32 anos, essa recuperação do peso pós-parto costuma ser um pouco mais trabalhosa. E aí, principalmente para as mulheres que já têm um excesso de peso antes ou uma tendência a engordar, digamos assim, seja porque tem histórico de obesidade na família, o ideal seria que elas não tivessem filhos mais velhas, porque essa dificuldade depois para voltar para o peso anterior vai ser muito maior. E muitas não lidam com essa questão. Por exemplo, às vezes eu atendo mulheres que já estão com mais de 30 anos, às vezes já têm 1 ou 2 filhos, e às vezes está ali com um bebê pequeno e já planejando a próxima gestação, e às vezes fala, não, mas eu vou esperar mais 1, vou esperar mais 2, vou esperar mais 3, e aí os obstetras mesmos, né, muitas vezes não recomendam esperar tanto tempo, porque às vezes o fato de estar demorando mais para ter filhos aumenta o risco, né, tanto da gestação em si, como também toda essa fase, essa adaptação metabólica depois para voltar para o peso anterior. Para as mulheres que já tinham principalmente um histórico de obesidade, o ideal seria que elas engravidassem mais cedo. O corpo, ele está mais preparado, né, o nosso corpo, por mais que a gente tenha evoluído, o corpo da mulher, ele é mais bem preparado, digamos, para a gestação o quanto antes, né? Digamos assim, a partir ali dessa faixa ali dos 25 anos, a mulher já está, digamos, em vantagem quando a gente compara com a mulher 10 anos depois. Que legal, adorei essa nossa conversa de hoje, doutora. Muito bom. Muito boa, muito boa, muito boa. Vamos lá, doutora, vamos deixar os contatos aqui. Você prefere que uma pessoa, por exemplo, uma paciente dessa, ela te procure pré-parto? Com certeza, Léo. Na verdade, até para ela estar ciente ali de qual é o estado dela antes de engravidar. Mesmo por quê? A pré-gravidez. Pré-gravidez. Por quê? Porque, assim, apesar de eu incentivar as mulheres a terem filho mais cedo, assim, quando a gente fala em termos de prevenção, às vezes você esperar um pouquinho mais, alguns meses, para que a mulher esteja mais magra, né, antes de engravidar, é o ideal. Se a mulher está com um peso muito excessivo, o ideal é que ela se prepare, né, faça um tratamento ali naquela fase que ela pode usar uma medicação, né, porque depois ela não vai poder usar durante o período da amamentação. Então, o ideal seria que ela, de repente, fizesse um tratamento antes de engravidar para que ela tenha uma gestação mais saudável, para que a fase pós-maternidade dela seja mais saudável, ela consiga voltar mais rápido para o peso saudável. Olha aqui, isso é super interessante isso. Sim. Você vai para um planejamento um pouco de mais longo prazo, né? Sim. Mas para que você possa ter bastante saúde mulher e que depois seja mais simples para você retomar o teu peso. Levando em consideração, pessoal, a conversa começou aqui muito da doutora falando até de depressão pós-parto, que também pode ser desencadeado nesse momento, né, de confronto com o espelho, que mexe tanto hoje em dia. Sempre mexeu com a humanidade de uma forma geral, mas não há dúvida que com a explosão das redes sociais isso tem aumentado bastante e acaba tendo uma pressão pessoal
mas também uma pressão social maior, né, doutora? Com certeza. O importante é que a mulher esteja bem, né, para aproveitar essa fase, que é essa fase da maternidade, e que isso não seja um impacto para a autoestima, pelo contrário, para que ela se sinta melhor, né? Essa realização do sonho de ser mãe, que de certa forma completa e a mulher seja cada vez melhor, e aí se ela tem sim formas de prevenir, né, de chegar melhor à gestação, ela também vai estar melhor, mais plena para cuidar dos filhos. Maravilha! Doutora Poliana Gomes, quem quiser te conhecer um pouquinho mais, as redes sociais da doutora Poliana Gomes estão cheio de conteúdo, muita coisa bacana. Sim. Tem vídeo aqui, tem vídeo lá da clínica, conteúdo pra caramba. Isso. Como é que o pessoal faz para poder ter acesso a tudo isso? Você pode entrar em contato na Clínica Ciendo pelo Instagram, @Ciendo Endocrinologia, tudo junto com C. E você pode ligar também no WhatsApp 61 999 11 3067, 61 999 11 3067. Esse número aqui pode mandar mensagem também, doutor? Pode mandar mensagem, isso, mensagem pelo Pegou, WhatsApp. pessoal? 61 99911 3067 ou @Ciendo Endocrinologia. Muito Demais, bem, doutora Léo. Poliana Obrigada. Gomes. Vamos despedir aqui da doutora Poliana Gomes. Deu até vontade de ter filho. É ou não é? Olha que eu já tenho 3, hein, doutora? Muito bom. É o seguinte, pessoal. Para fechar com chave de ouro, né? Não o programa, que o programa fecha daqui a pouquinho. Mas essa conversa sobre emagrecimento, a gente vai estar recebendo o Anderson Costa aqui. Ele é preparador físico. E eu vou falar um pouquinho. Porque o tema é autocuidado após os 40. Eu vou puxar um pouquinho sobre essa questão das mulheres pós-parto aqui com ele também. Muito bom. Vamos aproveitar. Doutora, obrigado demais. Obrigada, Léo. Bom, revela aí um demais. dia. Pois é, verdade. Eu já volto.